Se você me perguntasse qual é a crença mais destrutiva que você aprendeu a acreditar, qual foi a crença que você herdou e aprendeu que você precisava obedecer, seguir e que mais boicota a sua vida, que mais te destrói de dentro para fora, que mais faz com que você se anule, se boicote, se critique, se julgue, se puna, eu vou te contar qual que é. Na minha visão terapêutica, a pior crença que nós, de uma forma geral, aprendemos a acreditar é que a gente precisa ser amado pelos outros. Isso mesmo. Que a gente precisa ser amado pelos outros, principalmente pelos pais e pela nossa família. Uma das principais e primeiras coisas que a gente aprende a partir do momento em que a gente nasce e que a gente é inserido dentro do ambiente familiar é que aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que devemos chamar de família, de pai, de mãe, elas precisam amar quem nós somos. Elas precisam aceitar quem somos, elas precisam validar quem somos. E isso a gente aprende desde quando a gente é neném, desde quando a gente é criança, desde quando a gente começa a tomar as primeiras consciências sobre quem nós somos, sobre o que é a vida, sobre o que são aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E dentro dessa crença, tudo que nós aprendemos que devemos fazer, agradar, obedecer, respeitar, acreditar na palavra dele sobre nós. Essa crença é muito antiga, é muito mais antiga do que muitas vezes até a nossa própria família, até a nossa própria ancestralidade. É uma das crenças que fazem parte até da história do ser humano. Se você for estudar o passar do tempo, o que foi ensinado de geração para geração, você também vai entender, assim como eu entendi, que a necessidade de ser amado pelos outros foi uma das primeiras grandes regras, grandes falsas verdades que nós aprendemos a nosso respeito. Ou seja, nós só somos validados, a nossa existência só tem importância, a gente só é digno de estar vivo quando o outro ama quem nós somos, quando nós somos amados pelos outros. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de ter o famoso amor próprio. Pensa só comigo. A gente fala tanto de amor próprio, autoestima, autoconfiança, autoempoderamento, acreditar em si mesmo. Só que a gente só sente o quê? A dificuldade de ter isso. A dificuldade de encontrar esse tal amor próprio, essa tal autoestima, essa tal autocrença de si mesmo. A grande verdade por trás disso é que essa crença, a crença de que nós primeiro precisamos e necessitamos ser amados pelos outros, aceito pela família, validado, faz com que dentro de nós, dentro das nossas células, dentro da nossa própria energia inconsciente, essas duas informações entrem em conflito o tempo todo. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de se desenvolver em N questões quando se trata de amor próprio. Aí, no dia a dia, a gente se mata, se acaba, estuda, trabalha e faz para crescer, para evoluir, para ter as próprias conquistas, mas que tudo isso está linkado a uma base única que se chama automerecimento, amor próprio, autoconfiança, autocrença de si mesmo. Porém, a gente não aprende a ter isso. A gente aprende a depender da validação e do amor dos outros, principalmente de dentro de casa. E muitas vezes, para muitas pessoas, não sei se é o seu caso, mas foi o meu, esse amor não vem, essa validação não vem. E foi só quando eu entendi dentro do meu processo pessoal de busca, de cura interna, de cura emocional, de libertação dos meus próprios bloqueios, dos meus próprios mecanismos de auto-boicote, que eu entendi essa dualidade, que eu entendi essa contradição entre aquilo que a gente aprende a partir do momento em que a gente nasce, a partir
da própria família, que mostra que ela tem que validar quem nós somos, que nós sozinhos não somos ninguém, que nós sozinhos não vamos a lugar nenhum, não seremos ninguém na vida e que só seremos se eles aprovarem as nossas escolhas, se eles aprovarem quem nós somos. E a gente passa muitas vezes a vida inteira nesse looping, nesse correndo atrás do próprio rabo, querendo entender o porquê que não consegue ter, o porquê que não consegue chegar lá. Quando eu entendi isso, quando eu entendi essa dualidade dentro de mim, quando eu entendi essa falta de coerência entre aquilo que eu aprendi desde pequena e aquilo que eu fui orientada a buscar na minha vida, ou seja, nós somos orientados a buscar a própria vida, a própria carreira, a própria família, a própria realização, as próprias conquistas. Só que tudo isso que nós somos orientados e cobrados pela própria família, pela própria sociedade, pela nossa própria vida, é totalmente contraditório com aquele primeiro aprendizado, aquela primeira crença enraizada que ficou lá atrás. A que você só pode se eles te aprovarem, se eles te validarem. Eu não tô falando que eu sou contra a família, mas existe um ponto, e esse ponto é enxergar que a grande maioria das famílias, a grande maioria das gerações de famílias que nós vivenciamos, viveu sob essas regras, viveu e se construiu e morreu com essas crenças. E que cabe a nós agora, no momento em que você está da sua vida, assim como eu, entender, compreender, tratar essa raiz e se libertar emocionalmente desse looping de crenças auto-boicotadoras e autodestrutivas que a gente aprendeu a acreditar sobre nós. Então, a terapia da origem, ela te conduz e te mostra exatamente aonde está a raiz do seu auto-boicote, da sua auto-anulação, da sua autodestruição. Independente do momento em que você está da sua vida, independente da sua idade, independente do que você já viveu, do que você já aprendeu, do que você mesma já se boicotou, sim, existe uma forma, existe um caminho, existe um método para você se libertar dessa crença. A terapia da origem foi criada por mim através dos meus próprios aprendizados, através dos meus próprios entendimentos sobre esse processo. Quando eu tive que mergulhar dentro de mim e buscar dentro de mim, dentro da minha própria história, e entender o que estava por trás das gerações das minhas ancestralidades, as crenças que amarravam uma com a outra e que uma ensinava a outra a se boicotar novamente. Esse looping pode ser rompido caso você entenda e saiba como fazer isso.